Senhores, dito isso, considerações finais e eu queria ouvi-la, Fabi, sobre mais uma vez, porque acho que a gente tem que deixar muito claro que nós não somos a favor de nenhum tipo de agressão a ninguém, mas precisa provar que houve agressão. E o que nós estamos acompanhando no Brasil há 100 dias é uma tentativa de sustentar uma narrativa, para usar a palavra da moda, e que o filho do ministro Alexandre de Moraes e o ministro Alexandre de Moraes foram agredidos no aeroporto Leonardo da Vinci. E o senhor Dias Toffoli vem cometendo as maiores excrescências jurídicas possíveis, inclusive ao inventar, sabe Deus de onde ele tirou isso, que o ministro Alexandre de Moraes pode ser vítima, magistrado, juiz na causa e também acusador, algo que deixou ao arrepio da lei e deixou também o Ministério Público arrepiado. Então, eu queria mais uma vez, Fabi, te ouvir a sua opinião, porque parece que é um caso menor. Isso é um caso menor, envolve lá 3 brasileiros de Santa Bárbara do Oeste, mas olha só, eles xingaram o ministro xingou de volta, mas não. Nós estamos falando da Suprema Corte Guardiã da Constituição, a última instância recursal do país. Verdade, e vai ficar a dica de leitura para o ministro, artigo 102 da Constituição Federal, que fala da principal competência dos ministros do Supremo, que é exatamente guardar a Constituição. E quando eu falei aqui das vias de fato, né, realmente a gente não legitima nenhum tipo de agressão, inclusive agressão verbal, né? Nós somos polidos, educados e nossos pais nos ensinaram, inclusive, respeito às autoridades. Mas para as autoridades terem respeito, elas precisam fazer o que existe na lei, no mínimo. Então, quando existe esse peso do Estado em cima do cidadão comum, fica complicado. Por isso que esse caso é um escândalo, porque é o peso do Estado. A gente teve lá a ministra que estava presidindo na época das férias, né, determinando a Polícia Federal vasculhar carro, etc. Tudo isso, gente, não é valor pequeno, são grandes valores que nós temos, o cidadão comum, como propriedade privada, como realmente você ter o seu sigilo, a sua liberdade, né, não ser colocada à prova, a sua figura ser exposta, já com uma condenação pela mídia, aí quando fala, né, que teve uma agressão, dessas charges que a gente ri, mas compromete demais a vida dessas pessoas, o medo que essas pessoas sentiram, o próprio advogado, que eu vi em várias entrevistas na mídia militante, tendo que se defender na própria função, que a função de advogado, é engraçado que não tem esse valor quando pegam advogados, que tem que ter, né, advogado de gente perigosa, de gente que cometeu crime violento, é direito, né, de qualquer tipo de réu ter um advogado. Isso também faz parte do processo, do Estado Democrático de Direito. Precisa ter um advogado para defendê-lo. Agora, neste caso, a gente viu encurralando o advogado, como também parece que é bobeira, mas não é. É muito grave, muito mais grave do que a suposta via de fato aí com o Tabef que não ocorreu, ou leva, né, tudo a crer que não ocorreu. É muito mais grave um advogado ter que se deslocar para assistir algo que ele não pode tirar, que ele é advogado da parte, né? Ele tem esse compromisso, ele sabe. A OAB ali está para punir qualquer tipo de coisa que possa ocorrer ali, de coisas indevidas. Não assim, não você ter pré-julgamento das coisas. E essa história bizarra de assistente da acusação tira a legitimidade de tantas famílias que neste momento são vítimas, né? Foram vítimas de crimes violentos, de coisas bárbaras que acontecem no Brasil o tempo inteiro e que os familiares têm que ser nomeados para poder ajudar o Ministério Público para aquilo poder andar, né? Então, é um peso para a família, só quem passa por isso sabe. Então, que seja enaltecido os verdadeiros assistentes de acusação que acabam ajudando o Ministério Público a fazer justiça contra criminosos perigosos. É para isso que tem essa figura. E aqui até cito, para o pessoal não ficar chateado com a esquerda, não ficar chateado com a gente, caso Marielle Franco foi admitido na fase de inquérito, né, justamente porque se trata foi um crime violento. Então, não dá para relativizar, chega, ministro, né, porque é um exagero. A Cris falou aqui, um advogado muito bem colocado, eu tive que brincar, mas não é brincadeira, porque teve lá essa interpretação de um artigo interno, né, do Supremo, dizendo que é competência do Supremo onde houver internet.
Então, assim, é uma violação em cima de violação. E quando a gente tem abuso de autoridade praticado por esses cargos muito altos, acaba virando modelo para as mais baixas instâncias. E a gente já tem notícia, sim, que juízes de primeira instância, promotores, estão replicando essa péssima conduta, né, de ministros aí que estão agindo com abuso de autoridade total. Então, esse caso acaba sendo um resumo do que nós estamos vivendo, que nós vivemos no ano passado e culminou no 8 de janeiro. Aliás, né, que se você traz na sua reportagem esse detalhe, que a família foi incluída no inquérito dos atos do 8 de janeiro. Tudo 8 de janeiro. Mas não seria, então, fake news? É tanto inquérito que a gente não sabe mais.